Buda Gautam costumava dizer às pessoas que o cercavam que nossas palavras têm um imenso poder. Ele afirmava que nossa língua é como a lâmina mais afiada do mundo. Além disso, segundo ele, a arma mais perigosa do mundo são as nossas palavras, pois mesmo que elas não causem ferimentos físicos, podem causar profunda dor emocional. Nossas palavras podem ser uma fonte de força, mas também podem ser uma fraqueza se não soubermos quando, onde e como usá-las com bondade e sabedoria nos momentos corretos. Isso nos leva ao caminho do sucesso, mas se usarmos as palavras de forma cruel ou nos momentos errados, podemos tornar nossa vida extremamente difícil. Portanto, hoje compartilharei uma história sobre o poder do silêncio e como ele tem o potencial de transformar nossa vida de forma definitiva. Houve um tempo em que um famoso monge budista vivia em uma tranquila floresta na Índia, longe do barulho do mundo. Ele costumava meditar e era muito respeitado em seu país. Um dia, um rei veio até ele e disse: "Respeitado monge, eu sempre me sinto cansado, frustrado e perturbado. Minha mente está inquieta e preocupada, mesmo tendo tudo, riqueza, fama e todas as luxúrias que alguém poderia desejar. Ainda assim, não encontro paz interior. Por favor, ajude-me a livrar-me dessa mente inquieta." O monge respondeu: "A resposta está dentro de você, mas você nunca a descobriu. Gostaria de propor um experimento. Garanto que, após isso, sua inquietação e preocupação desaparecerão." O rei ficou pensativo, mas concordou em participar do experimento, dizendo: "Estou disposto a fazer qualquer coisa pela minha paz de espírito." O monge, com voz suave, explicou: "Nos próximos 15 dias, você ficará em meu mosteiro e viverá como uma pessoa comum. Durante esse período, você deve ficar em silêncio e falar o mínimo possível." O rei aceitou as instruções do monge. No primeiro dia, ele notou que sua mente estava ainda mais inquieta do que o normal. Muitos pensamentos surgiram, e ele se sentiu desconfortável vivendo uma vida simples, como todos os outros no mosteiro. Sua vontade de falar era imensa, mas ele conseguiu manter-se em completo silêncio, como o monge havia orientado. Com o tempo, à medida que a noite se aproximava, ele começou a sentir uma sensação de calma e felicidade, o que o deixou perplexo. Ele não conseguia entender por que sua inquietação estava desaparecendo aos poucos. No dia seguinte, o rei continuou passando seu tempo em solidão, observando a natureza, as flores, as plantas e os pássaros no céu. Pela primeira vez em sua vida, ele realmente conseguiu apreciar a beleza da natureza e se conectar com o mundo natural ao seu redor. Após 10 dias seguindo as instruções do monge, o rei percebeu que havia eliminado quase toda a agitação interior e o caos de sua mente. No 12º dia, seus olhos se fecharam por conta própria, e ele entrou em um profundo estado de meditação, sua mente finalmente livre de preocupações. O rei experimentou uma profunda paz interior após passar os últimos 3 dias em profunda meditação. Ao final da experiência, o rei se aproximou do monge e disse: "Respeitado monge, descobri por que minha mente estava tão perturbada. Entendi a razão da minha mente distraída e perturbada." O monge pediu que ele compartilhasse o que havia aprendido, e o rei respondeu: "Eu costumava falar demais e gastava muita energia com as pessoas, muitas vezes pensando negativamente sobre elas. Esse excesso de fala e pensamentos negativos desperdiçaram meu tempo e deixaram minha mente perturbada. Como resultado desse comportamento, não conseguia realizar minhas tarefas de forma eficaz e comecei a fracassar em quase tudo. Esses fracassos rotineiros me tornaram ainda mais infeliz e facilmente irritável, impactando negativamente minha vida. Esses 15 dias foram uma experiência transformadora para mim. Agora sinto que estou vivendo a vida da maneira certa. Percebi que antes estava vivendo de forma errada. Também percebi que não precisamos forçar a meditação, porque ela acontece naturalmente." O monge budista mencionou que o problema não estava apenas com o rei. Muitas pessoas no mundo falam demais e usam palavras para ferir os outros. Esse excesso de fala causa problemas em suas vidas. O monge explicou ao rei a importância de ficar em silêncio,
compartilhando uma história sobre um aluno que uma vez perguntou a Buda Gautama por que ele ficava em silêncio com tanta frequência. Buda respondeu: eu fico em silêncio para mergulhar profundamente em mim mesmo. O silêncio é o primeiro passo para realmente se conhecer. Sem o silêncio, a autodescoberta é impossível. O monge deixou claro que o silêncio é ainda mais poderoso quando você realmente se conhece e domina o autoconhecimento. Ele enfatizou que a verdadeira inteligência está em saber quando, onde e o que dizer. Aqueles que desenvolvem essa habilidade tendem a ter sucesso em várias áreas de suas vidas. Por fim, o rei percebeu que falar demais não traz paz à mente, dificultando o controle dos pensamentos e a manutenção do foco. Pessoas que falam demais têm dificuldade em se concentrar em uma única tarefa, o que as impede de atingir seus objetivos e compreender o verdadeiro significado da vida. Além disso, percebeu que aqueles que falam menos e escolhem suas palavras com cuidado ganham respeito de todos. Quando observamos as qualidades de grandes indivíduos, percebemos que normalmente usam poucas palavras com consideração, contribuindo para seu sucesso. Falar excessivamente, muitas vezes, leva à desonestidade e à disseminação de negatividade sobre os outros, prejudicando relacionamentos e reputações. As pessoas próximas a essas pessoas muitas vezes tentam evitar e se afastar delas. Textos antigos de diferentes culturas frequentemente destacam como nossas palavras refletem nossas crenças e valores. Permanecer em silêncio nos ajuda a cultivar a paciência, tornando-nos mais conscientes de nós mesmos. A meditação pode ser uma ferramenta valiosa para se autoconhecer melhor. Portanto, considerar passar pelo menos 20 minutos diariamente em completa solidão pode trazer mudanças positivas significativas em nossas vidas. Se você chegou até aqui, compreenda o poder do silêncio. O silêncio interior nos ajuda a acessar uma força interior e a nos libertar das pressões da sociedade. Quando nos conectamos com nosso eu interior, encontramos uma alegria especial na vida. Aprender a usar palavras com sabedoria, sem perturbar nossa paz interior, é um caminho para uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Portanto, lembre-se de que a verdadeira inteligência está em saber quando falar e quando permanecer em silêncio. O silêncio não é apenas uma ausência de palavras, é um espaço que permite a introspecção e o autoconhecimento. À medida que você se aprofunda em sua jornada interior, descobrirá que as palavras que escolher cuidadosamente ganharão um significado mais profundo e terão um impacto positivo sobre você e os outros ao seu redor. Aprenda a abraçar o poder do silêncio e descubra a riqueza e a paz que ele pode trazer à sua vida.